Então, bom dia para todos. Vamos iniciar então a aula. Finalizando a terceira semana do PET 2, vamos só fazer uma recapitulação aqui do movimento na superfície da Terra, movimento de corpo próximo à superfície da Terra, que é o movimento de queda livre e lançamento vertical. Vamos lá. Uma pena e uma bola de boliche são abandonados ao mesmo tempo, da mesma altura. Desprezando a resistência do ar, qual chegará primeiro? Então, ó, desprezando a resistência do ar, qual chegará primeiro? Aqui a teoria. Ó. Dois corpos em queda livre, ao serem lançados à mesma altura, considerando a resistência do ar, a folha demora mais do que a pedra. Vamos comprovar isso naquele laboratório virtual, né, da Universidade de Colorado, Estados Unidos. Então novamente, ó, dois corpos em queda livre, ao serem lançados à mesma altura, em um ambiente que pode-se desconsiderar a resistência do ar, como no vácuo, chegam ao mesmo tempo no chão. Então, vamos ver isso. Então, aqui, ó, sem a resistência do ar, né, aceleração igual a 9,8 metros por segundo quadrado, a gente arredonda para 10, né, que é a gravidade, diâmetro 0,1 e massa 1, quer dizer, massa 17. Então, sem resistência do ar. Ó, aqui é uma bala de canhão. Então, vamos ver qual a altura que ela atinge, né? Se ela atingir a mesma altura, então o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, um pouco mais lento. Então, vamos colocar outra coisa. Então, a bala de canhão, vamos colocar uma coisa mais leve. Uma bola de beisebol. Ó, diâmetro 0,01, massa 15. Ela vai atingir a mesma altura, portanto, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Olha lá. Ela atinge a mesma altura e o tempo de subida igual ao tempo de descida, porque não tem resistência do ar. Então, dois corpos em queda livre, ao serem lançados à mesma altura, em um ambiente em que pode-se considerar a resistência do ar como no vácuo, chegam ao mesmo tempo no chão. Agora, se eu colocar a resistência do ar, o corpo de maior diâmetro, ele vai demorar, quer dizer, ele vai chegar mais rápido no solo. Vamos ver isso, então. O tempo de queda dele vai ser menor. Vou colocar a resistência do ar. Vamos colocar a bola de boliche. Piano. Ó, o piano, o diâmetro dele é 2,2. Colocar uma bola de golfe. Vou inclinar um pouco só para ver melhor. Vamos ver o piano se demora mais, né? Aumentar. Então, aqui eu estou levando em consideração a resistência do ar. Colocar uma bala de canhão, diâmetro menor. Então, veja bem, maior diâmetro, menor altura, menor tempo de queda. Tranquilo? O piano, ele atingiu uma menor altura, então o tempo de queda dele é menor. Repetir toda a experiência, ó. Então, primeiro, bala de canhão, diâmetro 0,18, considerando a resistência do ar,
atinge essa altura. O piano, que tem um diâmetro maior, então a área de contato com o ar maior, a resistência do ar vai ser maior, aí vai atingir uma altura menor e vai cair mais rápido. A altura que ele atingiu é menor, portanto, o tempo de queda dele é menor. Então, ele cai mais rápido. Então, quanto menor a superfície de contato, que é o diâmetro, menor é a resistência do ar, maior a altura atingida, mais tempo ele fica no ar. E quanto maior o diâmetro, maior a resistência do ar, menor a altura atingida. A força que o ar exerce, né, equilibra o peso para baixo num tempo menor. Então, por isso que ele atinge uma altura menor. Qual é a aceleração de uma pedra atirar diretamente para cima ao atingir o topo da trajetória? Então, vamos observar naquele experimento. Na altura máxima, a aceleração será igual a g, significa que em todos os pontos, no ponto mais baixo, no ponto mais alto, o vetor da aceleração da gravidade, você vai ver que ele é sempre do mesmo tamanho. Aí sempre cai essas observações no Enem. Ó. A velocidade nós vamos provar que diminui na subida, ela vai aumentar na descida, isso vai ser demonstrado pelo simulador. Já o vetor de aceleração, você vai ver que ele permanece sempre do mesmo tamanho, na subida, na altura máxima e na descida. Importante, nós vamos observar que na altura máxima o vetor velocidade vale 0 e o vetor aceleração vale g. Vamos observar isso. Ângulo de 90 graus, então sempre que o ângulo for de 90 graus é um lançamento vertical, o móvel vai subir, o trajetória retilínea e vai descer. Então vamos lá. Está aqui o vetor velocidade verdinha. Vamos ver o que acontece com ele. Vamos colocar em câmera lenta. Então, o que deve acontecer com o vetor velocidade que está verde? Ele vai diminuindo na subida, zero, ele desaparece na altura máxima, depois vai aumentar na descida. Vamos ver se é verdadeiro, né? Olha lá. Então, na subida, a velocidade diminui até zero, desaparece, e na descida, aumenta a velocidade. Então, de novo. Na subida, o que acontece com o vetor velocidade? Ó, diminui até zero, ó. Tá vendo? Desaparece. Depois, na descida, a velocidade, que é o vetor verde, aumenta. Novamente, ó. Vetor velocidade na subida diminui até zero, ó. Quando atinge a altura máxima, depois ele aumenta. Então, isso cai no Enem. Ó. O que acontece com o vetor velocidade? Na subida diminui até zero, na altura máxima ele anula e na descida ele aumenta. Então, vamos ver o que acontece com o vetor da aceleração. Ó. Diminui aqui, tira o vetor velocidade. Vamos ver o que acontece com o vetor aceleração, que é o amarelo. Né? Nós vimos que a aceleração da gravidade é sempre vertical e para baixo, na subida e na descida. Vamos ver se é verdade. Olha lá. Veja bem que o vetor de aceleração, ó, sempre do mesmo tamanho, não aumenta e nem diminui, gente. Tá vendo? Ah, aqui tinha a resistência do ar. Tinha que tirar a resistência do ar. Então, novamente. É porque se tinha a resistência do ar, aí o vetor aceleração diminui. Vamos lá. Retirei a resistência do ar, porque queda livre, lançamento vertical, despreza a resistência do ar. Então, o vetor aceleração. Agora sim, ó. Na subida, ó, o tamanho do vetor, ó, sempre o mesmo. Na descida também. Ó, então, na subida é G, na altura máxima é G, na descida é G. Então, ó, sem a resistência do ar, o vetor de aceleração é constante. Novamente, olha lá. Na subida é G, vertical para baixo, na altura máxima continua o mesmo tamanho, na descida continua o mesmo tamanho. Então, por isso, ó, por quê? A aceleração, quem cria aqui na superfície da Terra é a Terra. Então, para pequenas altitudes, o vetor de aceleração da gravidade é constante. Ele não se anula, ele é sempre constante. Então, o que se anula é a velocidade, pessoal. Não pode errar, não. Ó.
a velocidade, que é o vetor verdinho, ó, na altura máxima diminui até zero, ó. Tá vendo? Desaparece, depois aumenta na descida, ó, que é o vetor velocidade, vetor verde. Agora, o vetor aceleração, não, ó, que é o vetor amarelo. O vetor amarelo, que é a gravidade, é sempre vertical para baixo e vai ficar sempre do mesmo tamanho. Olha lá. O vetor aceleração da gravidade é sempre vertical para baixo e sempre do mesmo tamanho, tanto na altura máxima, no ponto mais baixo e no ponto mais alto.